Vou iniciar a gravação. Vamos... Continuando a aula da semana passada, a gente estava em escala não, desculpa. A gente estava falando de fuso horário, né? Como é que funciona o fuso horário? O fuso horário é a gente viu rasamente, né? A gente viu muito pouco como é que funciona. Quem diz aqui é o mapa, né? A gente tem os... Deixa eu desenhar aqui. Uns desenhos super bons. Isso aqui é a Ásia, é a África aqui, Oceania, que ninguém importa, Brasil, América do Sul, melhor dizendo, e América do Norte. Muito bem. Aí a gente viu, como faltou Inglaterra. A gente viu na última aula sobre os GMTs, né? O que é os GMT, né? É a linha que passa sobre as linhas perpendiculares, e o GMT zero passa sobre Greenwich, né? Que é conhecido como meridiano de Greenwich. Nossa, tanta coisa aberta. Vocês estão vendo minha tela, gente? Então, né? Tá tudo certo. Esse aqui é o GMT. GMT zero, que é o Greenwich Meridiano Time, provavelmente, né? Como alguém falou na última aula. Eu não cheguei a olhar isso não, mas enfim. Aqui no Brasil, a gente viu também na última aula que a gente está em a gente tem 3 fusos horários, né? Mas o principal horário de Brasília é o -3. Então, como é que faz pra gente... O que isso significa, né? Então, o horário que tiver aqui no Brasil, por exemplo, agora são 9h38. Na Inglaterra vai ser 3 horas a mais. Por quê? Porque a gente está no -3, ou seja, toda vez que a gente for indo para a esquerda, tira um horário. Toda vez que a gente for indo para a direita, aumenta um horário. Então, por exemplo, se agora são 9h38, na Inglaterra vai ser 9, 10, 11, 12, vai ser meia-noite e 38. Então, por exemplo, como é que isso pode cair no Enem, né? Pode perguntar assim, geralmente eles trabalham com passagem de tempo, além do GMT, de viagem também. Por exemplo, pode cair na prova. Joãozinho saiu de São Paulo no GMT -3 e foi para o Japão. Que o GMT do Japão é mais 12? Acho que é mais 12. Mais 9. Errei por muito. Aí na seguinte, então, né? A prova pode cair. Joãozinho saiu de São Paulo, GMT -3, e foi para o Japão, que é GMT mais 9. Sabendo que ele saiu, sei lá, meio-dia de São Paulo e a viagem demora 8 horas, que horas que ele chega no Japão? Então, se ele sai meio-dia e a viagem demora 8 horas, então ele chegaria lá 8 horas da noite. Só que tem que considerar o fuso horário também. Então, ele saiu meio-dia e a viagem demora 8 horas, então ele chegaria 8 horas da noite. Só que com mais o GMT é mais 9 e com mais 3, porque ele andou 3 casinhas aqui, ó. Então, vai ser 9 mais 3, 9 mais 3. Ele vai chegar lá 8 horas. Na verdade, é 20 horas depois das 12 horas. Que daria 12 mais 12, meia-noite, 8 horas da manhã. Certo? Certo. Ele vai chegar 8 horas da manhã. Deu pra entender? Eu falei... Vamos pegar uns exemplos mais simples, né? Ele sai do Brasil, -3, e vai para a Inglaterra. Se ele sai meio-dia, demora, sei lá, 4 horas para viagem até a Inglaterra, então ele chegaria às 4 mais 3, que é a contagem dos GMTs. Ou seja, ele chegaria às 4 mais 3, 7 horas da noite. Entendeu, gente? A gente pode fazer essa conta dessa forma. Por exemplo, no Japão, mais 9, mais os 3 aqui, porque ele está indo para a direita, lembra? Sempre indo para a direita aumenta, e sempre indo para a esquerda diminui. Ou você simplesmente pode contar, se você na hora esquecer ou ficar com medo de errar,
Você pode contar casinha por casinha. Deixa eu fazer aqui, ó. Esse aqui é GMT 0, aqui é 1, 2, aqui é menos 3. Então, se aqui for meio-dia, aí você aumenta uma. Aqui vai ser 1 hora, aqui vai ser 2 horas e aqui vai ser 3 horas. Entendeu, gente? É bem simples, na verdade. É só lembrar, indo para a direita, aumenta. Indo para a esquerda, diminui. Aí pode fazer a forma mais rápida, né? Seria estar no menos 3 aqui está mais 9, você aumenta 3 com 9. Você vai saber a diferença de horários, depois você adiciona o tempo de viagem. Então você conta casinha por casinha, meio-dia 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e depois aumenta o tempo de viagem. Bem simples, né? Onde estão vocês? A gente não tá aba aberta, deixa eu fechar essas abas. Esse aqui que tá você. Achei vocês. Certinho, é bem simples, né? Sim, a prova. Aqui, ó, a Ana tá perguntando. A prova vai me fornecer os GMTs e as casinhas ou vou ter que saber alguma coisa de cabeça mesmo? Não, a prova vai falar os GMTs. Vai falar, por exemplo, que nem eu disse, o exemplo que eu dei, né? Joãozinho tá em São Paulo, GMT mais 3. E tá indo pro Japão, GMT mais 9. Ou se ele não falar, no mínimo vai ter um mapa. Um mapa mais bonito do que esse, né? Mas com os GMTs tudo certinho vai estar indicado. O que você tem que saber é: esquerda diminui, direita aumenta. Os GMTs não precisa decorar. Imagina decorar os GMTs de todos os lugares? Impossível, nem eu sei. No Japão, eu jurava que o Japão era mais 12. Mais 12 deve ser a Austrália, então. Entendido, gente? Bem simples, né? Alguém ficou com alguma dúvida? E sempre lembra, né, que tem sempre o horário da viagem também. Então você transforma o horário que está aqui do Brasil com o horário, por exemplo, do Japão, você já transforma de uma vez, depois você aumenta o tempo de horas da viagem. Certo? Então ninguém falou nada, acho que está tudo entendido. Vamos dar continuidade então. A gente vai falar agora sobre astronomia. Bem vagamente, né? Na verdade é a origem do universo. A gente vai passar bem rápido nisso, porque não é algo tão essencial, mas a gente precisa saber alguns conceitos para eventuais matérias. Eu já disponibilizei minhas aulas no Drive, para quem não olhou. E tem uma. Onde que é aqui, né? A gente é. Pampulha. Não intensivo. Intensivo, geografia. Aí tá separado entre a professora Lara e eu. Aí você entra aqui o PDF aulas vão ser as aulas, né? Por exemplo, a gente teve cartografia semana passada. E aqui tem uma lista de exercícios. Já coloquei de cartografia. Hoje, mais tarde, eu coloco também mais alguns exercícios. E aqui estão os links das aulas no YouTube, né? É só clicar aqui, vai direto para a aula do YouTube. Aí quem quiser também no meu canal, tem outras aulas que eu já dei sobre outros conteúdos, mas são conteúdos que eu vou dar para vocês. Mas como a gente está no intensivo e eu comentei que eu estou tentando passar mais rápido, porque não vai dar tempo, algumas das matérias aqui vão estar mais explicadas para quem tiver curiosidade e tiver interesse. Certo? Então vamos dar continuidade. A gente vai falar da origem do universo. Isso aqui é só a título de curiosidade. Isso aqui é aquele acelerador de partícula, para quem não conhece. O que é o acelerador de partícula? Antes de mais nada, a teoria que a gente mais aceita hoje é a teoria do Big Bang. E ela começa em 1948 com George Gamow e George Lemaitre, que eles introduzem a teoria da singularidade. O que é a singularidade? Né? A singularidade nada mais é do que, como a gente tem o conhecimento que o universo está se expandindo, em algum momento todo ele era concentrado em apenas um ponto. Essa seria a teoria da singularidade. Aí chega um momento que esse ponto fixo ele é muito denso, não sei se ele é quente, mas ele é muito denso e chega uma hora que ele não consegue mais segurar, ele explode e expande, né? Aí esse que é o tal do Big Bang, né? Que a explosão dessa singularidade vai dar origem ao universo da forma que nós conhecemos hoje. E o universo ele continua sempre se expandindo. A gente calcula que isso aconteceu há 14 bilhões de anos atrás. Toda energia concentrada em um único ponto, né? A singularidade. E ocorreu então com a expansão da matéria com esse Big Bang. Aí o que é esse acelerador de partículas? Ele está onde? Ele está na Suíça. Ele foi construído em 2008 e nada mais é do que eles colocam tanto de
elétrons lá, eles aceleram esse elétron em grandes velocidades e eles ficam se colidindo um com o outro. Aí com essa colisão chegou uma hora que eles conseguiram encontrar o bóson de Higgs. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, o professor de física vai explicar melhor, eu sei bem superficialmente. E esse bóson de Higgs conseguiu comprovar essa ideia de singularidade, né? Então é um passo mais para essa teoria do Big Bang. Deixar de ser teoria, né, e ser uma lei, uma prova. Essa é uma imagem do nosso universo, né? Coloquei porque a gente acha que nós somos tanta coisa, né? Mas a gente é tão insignificante, né? Se a gente pensar no tamanho do universo. Cada estrela dessa não seria uma galáxia, né? Eu creio que não, essa foto, não lembro de onde é essa foto, mas mesmo assim, a gente não é nada. É muito bonita essa foto. Essa foto foi tirada pelo telescópio Hubble, se não me engano, que foi lançado em 1990. Muito bonito, né? Vamos lá, sistema solar. O sistema solar é composto pelo Sol, que está no centro do nosso sistema, né? E todos os corpos celestes é atraído pela sua força gravitacional. Todo corpo celeste, na verdade, tudo que tem massa, ele exerce uma gravidade sobre os outros, influencia uma gravidade sobre os outros objetos, né? E quanto maior a sua massa, maior vai ser essa gravidade. Então o Sol, ele exerce uma gravidade onde todos os planetas ficam orbitando ao redor dela, e a Terra também exerce uma gravidade que faz com que a Lua gire em torno dela, né, orbite, e também os satélites, né? A Lua é um satélite natural, mas também a gente tem uns satélites artificiais que nós colocamos, principalmente lotado de satélite para internet, GPS, enfim, comunicação de uma forma geral. E também a gravidade é o responsável por manter a gente na Terra, não sair voando por aí, né? O surgimento dessa nossa... Na verdade, isso aqui é do nosso planeta. Enfim, o surgimento da galáxia e do nosso planeta aconteceu mais ou menos há 4,6 bilhões de anos atrás, ou seja, se passaram 10 bilhões de anos da existência do universo, aí só então que nós viemos, nós não, né? A Terra veio a existir. O Sol é composto por 99,81% da massa do sistema, né? O que é muito. É basicamente quase tudo, né? Você vê como que o Sol ele é a maior estrela, mais importante, assim, mais densa. São ao todo 8 planetas. Até outro dia não, né? Até uns 15 anos atrás eram 9, agora são 8. Na ordem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O mais próximo da nós é Vênus e Marte. Nós, daqui a alguns anos, acho que em 2025, iremos fazer a nossa primeira viagem para Marte, se tudo der certo. E temos esperança que Marte seja um planeta habitável. Na verdade, teoricamente né? A gente só não consegue respirar lá, né? Mas tem ideias para poder fazer isso ser possível. Uma mais louca que a outra, mas algumas coerentes. Tá, vamos passar rápido aqui. O que é importante é isso aqui. Então tá, deixa eu saber quais são os próximos. Por que eu falo depois? O importante para nós é a origem da Terra, né? Geografia a gente tem que considerar na Terra. Então a gente tem a formação da Terra há 4,6 bilhões de anos atrás. E... Rapidinho, gente. Eu não falo nessa aula da formação do planeta, não. Eu acho que eu falo em rochas. Faz uma geologia, enfim. Então, como a gente viu, foi há 4,5 bilhões de anos. No primeiro momento, a Terra vai ser uma massa incandescente. Ela é muito quente e ela é composta basicamente de ferros e minérios. Ela não possui nenhum tipo de vida, não possui água, não tem atmosfera. Ela é simplesmente uma bola pegando fogo. Com o passar do tempo, a temperatura da Terra vai esfriando. Com a temperatura da Terra esfriando, por estar muito quente no primeiro momento, o ferro ele está em forma líquida. A partir do momento que vai esfriando, os minerais eles vão se solidificando. Com a solidificação desses minerais, vão se soltando gases e no primeiro momento vai se formar a primeira litosfera, né, que é a primeira camada sólida da Terra, né, e soltando esses gases vão ser responsáveis pela formação da primeira atmosfera. Os gases, a gente sabe que o gás, por ele ser mais leve, né, menos denso, ele vai acabar subindo e com essa concentração no topo da Terra, vai acabar se tornando a atmosfera. Com a formação da atmosfera,
e com essa concentração de gases, vai ter a primeira formação de nuvens. E essas nuvens, com a formação de nuvens, vai ter as primeiras chuvas. E com as chuvas, a chuva vai cair na Terra, vai ajudar a esfriar mais, e depois de um tempo vai acabar acumulando um pequeno filete de água que vão ser considerados os primeiros oceanos. Né? Que está escrito aqui os oceanos primitivos. Esses oceanos, por mais que a gente considere o oceano porque ele tem uma extensão muito grande, mas a sua profundidade é muito pequena, né? Apenas 20 centímetros. Aqui tem até a ordem bonitinha aqui, não tinha prestado atenção. Tem a formação das massas rochosas, né? A litosfera. Aí com isso libera os gases. Com a liberação dos gases forma a atmosfera. Com a formação da atmosfera tem as primeiras precipitações, né? As chuvas. E com as primeiras chuvas a gente tem os primeiros oceanos. Aqui, só a curiosidade de onde que a gente aparece aqui, ó. Aqui, ó. 1 milhão de anos atrás é a aparição dos primeiros seres humanos, ou seja, a Terra tem 4,6 bilhões e a gente só vem aparecer há 1 milhão de anos atrás. Esse aqui é os homens primitivos, né? Qual que é o nome daquela parente próxima lá? Lúcia, eu acho. A mais antiga que a gente descobriu até hoje, né? 1 milhão de anos atrás. Então, assim, o que é o ser humano, né? Tinha um videozinho, eu achava que tinha aqui, enfim. Então, como é que ocorreu essa formação, né? A gente já viu com o esfriamento, aí teve a solidificação, com a solidificação evaporou os gases, com a evaporação dos gases formou a atmosfera, a precipitação e ocorreu os primeiros oceanos. No primeiro momento, a Terra ela vai ser simplesmente coberta desse oceano muito pequeno. E com o acúmulo com o acúmulo dessa água e com a Terra ela vai acabar se como ela é muito quente, no núcleo ela é quente até hoje, mas como ela vai se esfriando, a Terra ela tem a capacidade de, ela vai se ela vai acabar saindo, né? Ela vai ter um afloramento do que a gente considera da litosfera hoje, né? De toda a camada terrestre. Então essa camada ela vai se subir, ela vai se sobressair sobre o oceano, que era apenas esse pequeno oceano, esse oceano muito com uma altura muito pequena. Só que a Terra ela vai acabar sobressaindo sobre o oceano. E vai se formar, então, o primeiro continente, que é o continente da Pangeia, que a gente chama. A Pangeia é o que a gente conhece de todos os continentes de hoje unidos. Aqui a gente tem Eurásia, que nada mais é a Europa com a Ásia, América do Norte, América do Sul, África, Antártica, Índia e Austrália, tudo junto em um único continente chamado Pangeia, que também é conhecido como o Grande Continente. Uma das provas que a gente tem sobre essa descoberta é recente relativamente, né, coisa de 40, 50 anos atrás, que a gente tem os primeiros indícios, né, dessa teoria, e algumas coisas que corroboram essa teoria são os fósseis, né, principalmente, que a gente consegue encontrar fósseis, por exemplo, tem fóssil desse animalzinho aqui, Tiranossauro, Land Reptile, enfim. A gente consegue encontrar fósseis tanto na América do Sul quanto na África. E uma explicação para isso não tem como um réptil sair nadando essa distância toda da América para a África. Então, no primeiro momento, essa teoria começa por causa disso, né? São encontrados fósseis semelhantes tanto na América quanto na África, ou então na América, na África, na Índia, enfim. Dá para ver aqui o desenho mais ou menos desses fósseis, até mesmo fósseis de plantas. Esse verde aqui que é o maior encontrado, e isso a primeira explicação é que era um único continente. E deixa eu ver o que tem aqui. Tá muito estranho isso aqui, não era pra esse slide estar aqui não. Enfim, continuando. Isso aqui era pra ser em outra aula. Então a Pangeia é o nosso primeiro grande continente. E o que aconteceu, né, para esse continente se dividir? É o que a gente chama da teoria da deriva continental, que são as placas tectônicas. Existem são várias, acho, mais de 36, mas as principais são 12, onde todos os continentes estão em cima dessas placas tectônicas. Eu vou procurar aqui, gente, porque esse slide está... Eu tenho essa imagem, mas não sei porque está ali. Mas comecei a falar, né? Vamos terminar. Então aqui, ó, tá vendo? Essas aqui são as placas tectônicas. O Brasil, por exemplo, está na placa sul-americana. A gente tem a África, que está na placa africana.
E essas placas, elas têm 3 tipos de movimentos diferentes. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas só para ilustrar, a gente tem um movimento convergente, um movimento divergente e um movimento transformante. Cada movimento vai fazer uma pressão diferente. O movimento divergente, por exemplo, ele se separa, o convergente ele vai um de contra o outro, e o transformante ele esfrega. Na próxima aula a gente vai ver isso melhor, mas só para vocês verem. Então, por exemplo, aqui a placa sul-americana e a placa africana, eles têm um movimento divergente, aqui a setinha. Então, eles estão se separando um do outro. Então, cada vez mais, a América vai ficar mais distante da África. Certo? Vocês estão muito quietos. Agora, voltando aqui para... Eu sinceramente, esses slides não era para estar aqui, não. Mas, enfim, isso aqui é matéria da próxima aula. Sempre que está aqui. E voltando. Então, a Terra está lá orbitando em volta do Sol, né? Ele faz uma rotação, ele faz um movimento elíptico. Muitos desenhos vão sempre mostrar, parece que é meio circunferência, muito bonitinho, mas não é não. Tipo, a gente tem o Sol aqui, todos os planetas, satélites, enfim, eles vão fazer... deixa eu só acertar aqui. Cadê vocês? Achei. Eles vão estar em órbita do Sol, esse aqui é o Sol. A órbita em relação ao Sol é uma órbita elíptica. Ela não é tão bonitinha, ela não é redondinha, não, né? Não é uma circunferência perfeita. Que isso acontece, né? Por exemplo, quando a gente está nesse ponto aqui, ó, que a gente está mais próximo do Sol, vai ser o verão. Quando a gente está nesse ponto aqui, depende também do hemisfério também, né? Aqui vai ser o inverno, porque a gente está mais distante. Voltando. E existem alguns movimentos também que a Terra faz no próprio eixo, né? Primeiro tem o movimento de rotação, né, que é um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, ou seja, a Terra ela fica girando em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante um período de aproximadamente 24 horas. Ou seja, ela roda, 24 horas depois ela termina de rodar, isso é o que dá o dia. Com uma velocidade, isso é aproximadamente, tá, de 1.666 km por hora. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, é por isso que a gente vê o Sol nascendo de leste para oeste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste nascente para oeste poente. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e da noite. O outro movimento que a Terra faz é a translação. É um movimento elíptico, né, como eu tinha mostrado, que a Terra executa ao redor do Sol, com duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, de uma velocidade de 107 mil km por hora. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que passou-se um ano. A principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano, que ocorre pelo fato do eixo do planeta apresentar uma inclinação de 23,27 graus, ocasionando a sucessão do solstício e do equinócio. Essas informações de velocidade, os graus, não precisa decorar, não. Mas o que é importante aqui, por exemplo, uma curiosidade, né, que essa duração são 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Para quem tem curiosidade, os anos bissextos é para corrigir esse pequeno erro, né? Normalmente são 365 dias no ano, aí tem um ano bissexto, que juntando 4 anos, aí você junta 4 vezes 5, vai dar até mais, né? Mas enfim, faz essa correçãozinha de um dia a mais, né? Que são os anos bissextos, que tem um dia a mais para corrigir, né, esse ano, senão a gente ia ficar um pouquinho atrasado e ia confundir um pouco o verão, o inverno, enfim. Por a Terra ter essa inclinação, né, que foi mostrada de 23,5 graus, aqui, vamos supor, o Sol está aqui, né? Essa aqui é a incidência dos raios solares. Então, como eu mostrei, né, ela faz aquela volta elíptica. Quando a Terra está mais próxima do Sol e esse lado aqui, o hemisfério sul, está voltada a bundinha dela pro bundinha de forma de dizer, né? Voltada para o Sol, vai ser o verão, porque vai ter mais incidência de raios solares, consequentemente vai ser mais quente, né? E por outro lado, no hemisfério norte vai ter menos incidência de raios solares, então vai ser inverno. Por exemplo, a gente agora está no inverno aqui no Brasil, mas quem está nos Estados Unidos agora está no verão. Tanto os Estados Unidos, Europa, todo o hemisfério norte. Eles se encontram no verão nesse momento. O equinócio e o solstício, né? O equinócio ele é o período do dia e da noite que possui a mesma duração, e o solstício é o período do dia e a noite que possui a maior diferença entre si. Ou seja, aqui, lembra da forma elíptica? Então, quando está aqui nos pontos, vão estar mais afastados ou mais perto. Né?
é que o equinócio, na forma elíptica, ela vai estar a mesma distância, né? Então vai ser o equinócio de primavera e o equinócio de outono, que vão representar o mesmo período de dia e noite. Aí, quando está aqui do lado, vai ser verão no hemisfério sul, então o dia vai ser maior. Em consequência, no hemisfério norte vai ser inverno, o dia vai ser menor. Aí aqui é o contrário. Aqui, ó, tá vendo? Agora o hemisfério sul, que está para baixo, tem menos incidência de raios solares. Então aqui vai ser o inverno e a noite vai ser maior. E aqui vai ser verão e o dia vai ser maior. Deu para entender, gente? Tá tranquilo? Beleza. Sim, professor. Deixa eu só ver o que eu vou falar aqui. Tá. Eclipse. Tá, que horas são? Não, tá tranquilo. O eclipse solar. O que é o eclipse solar, né? A gente tem 3 tipos de eclipses. O eclipse solar totais, eclipse solar parciais e eclipse solar anulares. O que representa cada um, né? O eclipse solar total é quando a Lua cobre totalmente a luz solar, projetando sua sombra sobre a Terra. O eclipse solar parcial é quando a Lua não fica perfeitamente alinhada com o Sol, cobrindo somente parte de sua luminosidade. E eclipse solar anulares, o tamanho aparente da Lua não é o suficiente para cobrir totalmente a luz do Sol. Esse fenômeno resulta no surgimento de um anel em volta da sombra da Lua. Eu não sei se vocês já viram um eclipse, né? Mas o eclipse nada mais é quando a Lua ela fica na frente, né, de certa forma, do Sol, não deixando com que os raios solares passem. Né? Então, por exemplo, aqui nesse ponto, ó, quando a gente tem um eclipse solar total que a gente fala, acontece exato só nesse ponto. Por isso que em alguns lugares acontece o eclipse solar total, outros lugares acontece o eclipse solar parcial, por causa disso, né? Por causa dos raios solares, né? Isso aqui vocês vão ver melhor em ótica, na física. Óptica. Então, com a incidência dos raios solares, a Lua bloqueia. Então, nesse pretinho aqui mais forte, vai ser o eclipse solar total. Nesse daqui que vai causar uma sombra, vai ser o parcial. A gente também chama de penumbra, e o mais pretinho a gente chama de umbra. O penumbra e umbra é a ocorrência da sombra. Sombra não causa uma ocorrência, então é a falta de ocorrência dos raios solares. Mas pode dizer da sombra também, né? Porque a sombra não é um agente, mas enfim. E aqui é a órbita da Lua. O que mais que tem que falar aqui? O que faltou aqui? É isso. Parcial, quando ela consegue bloquear alguma parte, né? E total, quando ela bloqueia por completo. O que mais? Acho que é só isso aqui. Não tem nada demais não. A gente também tem um caso interessante que é o eclipse lunar, né? Tipos de eclipses lunares. Existem os eclipses lunares penumbrais, parciais e totais. Todos esses tipos são eclipses que estão relacionados à posição relativa do observador na Terra. Eclipses penumbrais. É a mesma lógica. A superfície da Lua fica levemente escurecida ao atravessar a região do cone de penumbra e produzido pela Terra. Eclipse lunar parcial, somente parte da sombra da Terra é projetada sobre a luz. E eclipses totais, toda a superfície lunar é coberta pela sombra da Terra. Diferente do eclipse solar, o eclipse lunar é quando a Lua fica atrás. A Lua a gente só enxerga a Lua porque o Sol a Lua ela reflete a luz do Sol. Então, quando a Lua fica bem atrás da Terra, o Sol não consegue bater os raios solares na Lua, então a gente não consegue visualizar a Lua, né? Então, com isso, a gente tem um eclipse lunar. É mais frequente que o eclipse solar, mas é interessante da mesma forma. Então, a umbra seria essa parte toda aqui, né? Que causa o eclipse total da Lua, né? Que a gente não consegue ver. E a penumbra seria nas laterais, né? Que mesmo o Sol ainda consegue pegar um pouquinho, a luz consegue passar aqui e a gente consegue ver, principalmente nos hemisférios. Dito isso, tem um vídeo que é muito legal, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho que... que aconteceu aqui, acho que tem uns 3 anos. Aconteceu uns 7 meses. Esse eu não sabia. Olha esse vídeo, né? Esse aqui é lunar. Olha só lá. Cadê o Sol?
eles já começam gravando na metade. Aí tá vendo, o Sol tá aqui e a Lua tá incidindo sobre o Sol. É legal ver desde o começo, né? Que já tá bem no meio. Aí é quando o Sol, a Lua fica bem na frente do Sol, e isso aqui é o eclipse. Antes tá acontecendo ainda o eclipse, né? A Lua tá entrando pra frente do Sol. Aí que quando ele completa isso, é o eclipse. E é bem rapidinho, coisa de segundos até, né? Até bastante tempo. Aí já saiu, já. Coisa de menos de um minuto. Já saiu. Então é bem rápido. Mas o vídeo que eu queria mostrar mesmo era outro. Tinha um que era tão legal. Acho que esse aqui. Olha só. Que fica escuro mesmo, né? Parece que tem a sensação que é noite. Tá de dia, o povo não filma direito, né? Aí é a hora que acontece o eclipse. Como eu mostrei na imagem, né, são apenas alguns pontos, né? A penumbra, ela vai refletir sobre poucos pontos. Então não é qualquer lugar que dá para assistir, são lugares bem específicos. E também acontece eventualmente, né? Não é sempre que acontece. Filma o trailer. Passa um pouquinho na frente, ó. Quando termina, aí não durou nem um minuto, mas já é outra filmagem, na verdade. Mas enfim, bem legal, né? Tá, dito isso, vamos então, já que a gente tem um tempo, vamos voltar lá para aquele ponto que eu estava falando sobre a Pangeia, e aí a gente vai ver direitinho que já é matéria de Enem mesmo. Onde é que tá? Não é aqui não, é estruturas. Então deixa eu ver aqui, eu vou começar falando. Era essa aula aqui que os meus slides estão trocados. Por algum motivo. Tá, o que eu posso fazer aqui? Tá, então já que a gente já falei um pouco disso, vamos falar um pouquinho a formação da Terra. Na próxima aula a gente fala de deriva continental. Como é que foi a formação da Terra? Como a gente falou, né, foi há 4,5 bilhões de anos atrás, a origem do planeta. O planeta Terra teria se dado a partir dessa espécie de bola de fogo, né, como eu falei, uma massa incandescente muito quente e basicamente apenas magma, né, que estava dentro da Terra, que nada mais é do que o ferro, né? Ferro entre aspas, né? Tem muito mais outros materiais dentro compostos nesse magma, né? Mas principalmente ferro, níquel, enfim. E por estar muito quente, né, fica na forma de magma, né? O magma nada mais é do que uma forma pastosa dos minerais. E muito quente, né? Não chegue perto um dia, se você tiver oportunidade. A superfície vai se formando em temperaturas altíssimas, gerando uma massa quente e pastosa, formada por rochas e minerais fundidos. Com o passar de milhares de anos, isso não aconteceu de uma hora para outra também, não. Isso foi milhares, se bobear até milhões de anos. A Terra foi lentamente se resfriando, assim sua superfície começou a se enrijecer, formando uma superfície rochosa. Essa superfície rochosa chamamos de litosfera. Né? Então, como eu falei, muito quente, começou a esfriar ao longo do tempo, né? E aí ela começa a se solidificar. Aí com a solidificação, como a gente viu novamente aqui, com o processo de resfriamento, né, e a formação de grandes massas rochosas, os vulcões, os primeiros vulcões, começam a surgir, por sua vez, espelhando uma imensa quantidade de gases e vapores. Então esses gases, vamos ler, né, formando assim nuvens que precipitam em forma de chuva, começando assim um longo período de chuvas no nosso planeta. Ou seja, a Terra se esfria, aí vai ter a formação da litosfera. Com a formação da litosfera a gente tem os primeiros vulcões, só que o que se esfria é apenas a camada superficial da Terra, né? Então a parte de dentro da Terra ainda está muito quente. E por estar muito quente, e ele não fica quente parado, né? Quando você tem um corpo muito quente, ele fica em movimento, né? Então é o magma, né, que fica rodando lá dentro da Terra, e com esse movimento acaba saindo em alguns pontos, né? Essa saída a gente chama de vulcão, né? Os vulcões eles têm esse formato porque imagina só, a gente tem a litosfera, vamos supor que ela é plana, aí a partir do momento que vai saindo magma, o magma vai saindo e solidifica, aí sai, solidifica, sai, solidifica. Eu fico fazendo imagem com a minha mão, mas às vezes vocês não veem, né, que estão no telefone. Então você tem uma camada plana aqui, aí você vai ter uma fissura aqui que vai começar a expelir o magma.
Cadê o vermelhinho? Tá cheio de magma aqui quente. A magma tá dando um rolezinho. Aí ele encontra um buraco e ele começa a sair. Aí quando ele vai saindo, ele sai, aí ele se deposita aqui nessas regiões, ele se solidifica, ele esfria, né, primeiro. Ele acaba se solidificando, com essa solidificação ele vai formando essa forma, né? Então cada vez mais o vulcão ele vai tendo a aumentar, porque não, falta que faz um quadro. O magma sai, ele vai descendo, aí ele esfria, solidifica, aí vai aumentando cada vez mais o vulcão. Então é por isso que o vulcão tem esse formato. Então, além do vulcão expelir o magma, ele acaba expelindo também gases e qualquer outra coisa que está falando aqui, quantidade de gases e vapores, né? Então, com a junção desses gases que o vulcão solta e com a solidificação do magma, que também vai soltar o vapor, vai se tornar as primeiras atmosferas. Né? Essas atmosferas ainda não são propícias à vida, né? Não vão ter muito pouco oxigênio, vão ser mais. Deixa eu ver se eu falo aqui. Essa combinação calor mais vapor mais chuva mais gás. Eu não lembro exatamente, mas acho que tem dióxido de carbono. Tem coisas que não são suscetíveis à vida na Terra. Mas com o passar do tempo, essa atmosfera vai melhorando. Então, aí com a formação da primeira atmosfera, a gente tem a formação das primeiras nuvens. Com a formação das primeiras nuvens, o que acontece? A gente tem as primeiras precipitações. Então, as primeiras precipitações elas vão cair na Terra, vão formar os primeiros oceanos. E a formação dos primeiros oceanos, aí, então a gente tem a formação da biosfera, né? Que a biosfera é a interação dos elementos da litosfera, hidrosfera e atmosfera. Então a gente já tinha a litosfera com as rochas solidificando, a gente teve a atmosfera com a evaporação da solidificação do magma, e agora a gente vai ter a hidrosfera, né? Então esses três juntos a gente vai ter a biosfera. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. A biosfera. O que é a biosfera? Né? A biosfera é a composição da fauna e da flora. A hidrosfera é a composição da água. E a atmosfera é. Não tem aqui. Enfim, a atmosfera é a composição de todos os gases que estão acima da nossa cabecinha. Na verdade, uma forma mais clara, uma forma melhor, né, de se falar, a atmosfera é tudo que está entre a litosfera e a última camada da atmosfera, que é a exosfera. Né? A atmosfera vai ter essas várias camadas, que estão a última mais longe e distante. A exosfera, depois a termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Dessas aqui, o que você tem que saber é que todas fazem parte da atmosfera e a troposfera é a mais importante, que é onde a gente vive. Mas de resto, se caiu alguma coisa no Enem, eles vão falar, tipo assim, na termosfera, que é a segunda camada, que é a camada da atmosfera que está entre a exosfera e a mesosfera, pode-se saber que. Então, só precisa saber que elas existem e que existe uma ordem, né, uma ordem hierárquica pela distância que elas estão da Terra, e que cada uma tem uma característica diferente. Qual característica de cada uma não é muito significante, não. E ali, qual que é a litosfera? A litosfera, a definição de litosfera, na verdade, a gente tem a definição química e a definição física. Para o Enem, a gente só foca na definição física. A definição química é coisa mais de... Se você for fazer geologia, então, se vocês forem estudar alguma vez e estiverem procurando aí no Google, saiba que existe essa diferenciação que pode acabar te confundindo. Então, sempre foque na composição física. Né? Deixa eu só ver. Dúvidas? Nada. Então, o que é a litosfera? Né? A litosfera é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso. Ela é constituída por rochas e solo. Então, a litosfera é onde a gente está pisando. Onde a gente está pisando agora é a litosfera. Se você estiver num prédio, né, então o seu prédio está em cima da litosfera. No caso da Terra, é formado pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sobre as grandes cadeias montanhosas. Está dividida nas placas tectônicas, né, como a gente viu, mas a gente vai ver de novo. Ou seja, quanto mais próximo do litoral a gente estiver, a camada da litosfera é menor. Quanto mais longe, e principalmente em cima das montanhas, a camada da litosfera é maior. Aqui no pico da montanha, a litosfera é tudo isso aqui, quando você está na praia, ela é pequenininha. Litosfera e crosta, para o quesito Enem e condições físicas, é a mesma coisa. Mas
Se vocês procurarem, quiserem saber mais, tem diferenças. Mas Enem e definição física do que é não faz tanta diferença assim não. O que a gente precisa saber aqui é que depois da litosfera ou da crosta a gente tem um manto. O manto ele vai ser composto basicamente por magma em forma pastosa, né? E depois a gente tem um núcleo externo e mais dentro, mais nas profundezas do nossa planetinha Terra, a gente tem um núcleo interno. Aí aqui, essa atmosfera vocês consideram é a parte química do processo. E o núcleo interno ele vai ser sólido, o núcleo externo vai ser líquido e também o manto todo ele vai ser, não chega a ser, não é líquido, né? É pastoso, né? Mas é um meio termo entre o líquido e o sólido. A biosfera a gente já viu, né? A biosfera ou ecosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, sendo o maior nível de organização ecológica. Ela inclui a biota, que é a fauna e flora, e os compartimentos terrestres, com os quais a biota interage, assim como seus processos e interrelações. Ou seja, tudo, ela não só representa os animais e as plantas, mas a interação entre eles. Né? A fauna é um termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um período de tempo. Isso aqui é mais importante. E em botânica e ecologia, flora é o conjunto de taxons de plantas características de uma região. Certinho? Então é isso. Biosfera é o conjunto da fauna e a flora e a interrelação entre eles. Hidrosfera, como a gente viu, hidrosfera é basicamente água, né? Mas gente, que é legal aqui, ó, vem do grego hidro, que significa esfera. Não, hidro, hidro significa água e esfera significa esfera. Então, esfera de água. Então, com isso, a gente tem o conjunto de tudo o que faz parte em termos de geografia, né? Que é a biosfera, que seria a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. A hidrosfera, que seria a água, a litrosfera, que seria a parte rochosa, e a atmosfera, que seria a parte gasosa. De uma forma bem rude, né? Só lembrar dos três elementos, né? Água, fogo, menos fogo, né? Seria água, terra e ar. Descarta um pouquinho o fogo, mas seria essa a composição da biosfera, né? O ar seria a atmosfera, a terra seria a litosfera e a água a hidrosfera. Aqui, a biosfera é o conjunto de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir vida. É bom salientar também, né? Tem que ter essa definição que pode existir vida. Vai existir planetas, por exemplo, não todo planeta, por exemplo, Marte tem uma litosfera. Agora já ele tem uma litosfera e uma atmosfera. Não é uma atmosfera propícia para a vida, mas não existe uma hidrosfera em Marte. Agora, se a gente pegar, por exemplo, Saturno ou Netuno, não é Saturno. Agora tô uma dúvida. Enfim, tem um planeta aí que não tem nem hidrosfera, que não tem nem litosfera, né? Ele não tem uma parte rochosa, porque ele vai ser composto apenas por gases. É uma visão muito estranha de se ter, mas o planeta ele vai ter um núcleo bem pequeno, bem lá no centro, que vai ser uma parte rochosa, né? Provavelmente, acho que a gente não comprova isso, mas provavelmente. Mas todo o resto, 99% do planeta, ele vai ser simplesmente uma massa de gás. Não é Saturno, eu vejo. É Netuno? Planeta gases. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Eu falei certo, mas então são esses quatro, né? São planetas gasosos. A sua concentração vai ser principalmente de gás. Continuando, falta 10 minutinhos, deixa eu ver aqui. Então a próxima que a gente vai falar de Pangeia, aí de Pangeia e de placa tectônica, então eu vou deixar para a próxima aula. Que a gente já adiantou bastante. Gente, eu tô correndo assim, o motivo principal você já sabe, mas não é nada muito extraordinário essas questões, não. Se cai vai ser uma coisa ou outra, mas o que cai eu tô dando um ênfase maior, né, como por exemplo do fuso horário, e o que pode, que com certeza sempre cai uma vez ou outra, vai ser a Pangeia, então a gente vai deixar um tempo maior para essa aula, que a gente vai ver só isso na próxima aula. Por mais, então, vai ficar por isso mesmo, e se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, se não, estão liberados. Já tá tarde, deve estar todo mundo cansado. Eu tô cansado. Tomei vacina hoje, ó, pra quem tá curioso. Estou vacinado. Não virei jacaré ainda. Vai chegar, tá bem adiantado. O que tem aqui, o site, quem quiser, ó.
o site da prefeitura que ele mostra, ó. Vou passar o link aqui para vocês. Aqui, ó, já tá 29 anos, ó. 29 anos, dia 14 de agosto. Vou colocar aqui o link aqui para quem quiser ficar acompanhando. Eu, antes de estar vacinando, eu acompanhava e entrava todo dia. Então, ó, dia 29, quem tem 29 anos, dia 14 de agosto, pode se vacinar. Aqui também você pode consultar os locais, os requisitos, o que precisa. Então é bem interessante, vocês ficarem de olho aí. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa. Mas demais é isso. Então, próxima aula a gente vai ver Pangeia, deriva continental, formação dos continentes, que aí seria algo da parte da física, da geografia física que realmente cai. Além do fuso horário também cai de vez em quando. Mas Pangeia cai mesmo. Então a gente vai dar o foco inteiro na aula sobre isso semana que vem. Aqui, da onde você é, Breno? Ah, Cajuru, eu sou de Cajuru. Ah, tá. Eu não tinha ligado Cajuru com a cidade. Vou te falar que eu nem sei onde que é Cajuru. Onde que é Cajuru? Nossa, São Paulo, você tá longe, hein? Como é que você conseguiu Como é que. Não conseguiu não, né? Como é que você ficou sabendo da gente do cursinho? Ah, perto de Ribeirão Preto. Ah, você bem que tá bem na divisa então de Minas Gerais, né? Você fica o quê? 1 hora de Minas Gerais. A Pau de Caldas, já morei em Pau de Caldas. Ah, tem outra Cajuru então? Carmo do Cajuru. É muita cidade, gente. Belo Brasil tem mais de 586 municípios. Ah, não, tá mais próximo de Belo Horizonte. Gente, mas é isso. Se você tem alguma dúvida, geografia pode ser a minha geografia física, geografia humanas, matemática, física. Só não ajuda em química. De resto. Eu só tava pensando aqui esse negócio do núcleo da Terra aí. Hum, Antes era muito fina a camada do solo ou o núcleo da Terra sempre foi o mesmo? Tipo assim, ele sempre foi o mesmo tamanho? eu só não entendi o começo. Antes era o quê que você falou? Antes era uma camada mais fina, tipo assim, o solo da Terra, ou sempre foi da mesma espessura Não, e o núcleo sempre foi do jeito que é? deixa eu fazer aqui um desenho. No primeiro momento, quando tem a formação da Terra, não existe. Vai ter diferença, né? Mas por ele estar muito quente, a gente vai ter um núcleo, mas o núcleo ele vai estar tão quente quanto o resto, né? Por exemplo, se aqui for 1000 graus, aqui vai ser 900 graus na camada mais externa. Então é tudo muito quente, é tudo pastoso, desde a da camada mais superficial até o núcleo, vai ser tudo pastoso, né? Tudo lava, tudo ferro fundido, muito quente. A partir do momento que vai esfriando, se começa a esfriar de fora para dentro. Então, as primeiras camadas a se esfriarem são as camadas externas, né? Então, aí com o esfriamento das camadas externas, vai se formar a primeira litosfera. Então, de certa forma, por exemplo, a primeira litosfera no primeiro momento, ela devia ter 1 centímetro de camada sólida, né? Aí com o passar do tempo ela vai se solidificando cada vez mais para dentro. Aí assim vai ter a formação do que a gente hoje conhece como litosfera, né? Que é a parte rochosa. Só que mesmo hoje, a parte mais interna da Terra a gente tem a litosfera. E deixa eu ver o que tem aqui no slide, quantos quilômetros são. Não tem. Enfim, são coisa de 15 quilômetros. A gente vai ter a litosfera 15 quilômetros aqui, vamos supor, né? 15 quilômetros. Acho que é a média disso mesmo. E depois, essa é a litosfera, né? 15 quilômetros, ou crosta. E depois o manto, toda essa parte aqui do manto vai ser magma, né? Vai ser ferro fundido, muito quente, em forma pastosa. Aí depois do manto a gente tem um núcleo inferior, que vai ser parte sólida, porque eu sinceramente não sei, eu questiono todo mundo sobre isso. Ninguém consegue me responder. E depois a parte mais quente, que é o núcleo interno, que vai ser de forma líquida. Por estar muito quente, ele acaba ficando em forma líquida. E respondi o que você perguntou? Respondeu, obrigado, entendi. De nada.
Então é isso, turma. Mais alguma dúvida? Então tudo bem. Então boa noite. Vocês tenham uma boa semana. Aí semana que vem a gente vai ver o que eu falei. Gente, procura também sempre fazer os exercícios que eu coloco lá no Drive. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me perguntar. Eu acho que dessa matéria não vai ter exercício, não, mas já tem lá de cartografia. E da matéria da semana que vem vai ter também. Boa noite, Raiz.